Olá, amigas, olá, amigos. Muito feliz por estar aqui nesta oportunidade para conversarmos um pouco sobre esse tema tão interessante que iremos falar hoje. Confia em Deus sempre. Mas antes, quero me apresentar. Eu sou Eduardo Bonfim, trabalhador atualmente da União Espírita Mineira. Sou de Salvador, mas moro em Belo Horizonte já há 4 anos e por isso, continuando as minhas atividades dentro da doutrina, atuo num trabalho federativo dentro da área de comunicação social espírita. Bem, meus amigos e minhas amigas, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre esse tema que citamos. Obrigado à amiga Cleo, amiga de muitos anos, que me conhece desde a época da infância. Uma expositora que sempre me encantava nas suas explanações lá no Centro Espírita Flor do Canteiro, em Cajazeiras 5, aí em Salvador, onde eu pude aprender muito com ela. E tive essa grande oportunidade de ter essa amiga e companheira dentro desse trabalho espírita, nessa continuidade, nesses ensinamentos e nesse compartilhamento de experiências. Nessa reunião de hoje, nessa nossa palestra de hoje, é uma palestra que fecha o nosso ciclo de comemorações dos 15 anos da Casa de Oração, Esperanças e Consolações. Vejam vocês, meus amigos, minhas amigas, 15 anos. No último dia 3 de outubro, não somente o aniversário de Kardec, de nascimento de Allan Kardec, foi comemorado. É também a comemoração desse aniversário, motivo de muita festa e de muita alegria. E nos momentos em que estava organizando e preparando tudo para essa nossa palestra de hoje, tive a oportunidade de me lembrar como foi o início dessa casa, a construção. Eu tive a oportunidade, a Cleo me convidou, eu ainda morava em Salvador, e eu fui, ainda estavam nas obras, já tinham sido levantadas as paredes, o teto, mas as obras estavam ainda em andamento e caminhando. E com muita alegria a gente conversou, dialogou naquela oportunidade. Então, meus amigos, minhas amigas, a gente só pode dizer parabéns ao COEC e que possamos ter mais 15 e muitos mais anos para que essa casa continue fazendo o que ela tem feito muito bem, que é a divulgação da doutrina espírita, levando os ensinamentos do Mestre Jesus através do que foi trazido e esclarecido pelos espíritos amigos da grande espiritualidade responsável por todos nós neste planeta. E como a gente está aqui dentro do YouTube, vocês já sabem, mas é sempre importante lembrar, já se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo com mais amigos, com mais pessoas que estejam envolvidas neste mesmo movimento, neste mesmo processo, e para aqueles que ainda não conhecem também. É importante essa divulgação, porque essa é uma forma de auxiliarmos o Espiritismo a crescer e a se desenvolver cada vez mais. Então, meus amigos e minhas amigas, posto tudo isso, e agora que vocês já se inscreveram no canal, já se lembrem de assistir depois as outras palestras e conversas que tem aqui no canal do COEC, tá bom? Então vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje, que é inspirado no capítulo 6 do livro Lições para a Felicidade, do espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Lá no capítulo 6, nós temos o nosso tema de hoje, confia sempre em Deus. E esse capítulo é extremamente importante porque nós vamos remontar e relembrar em toda a explanação colocada por Joana dentro do capítulo os ensinamentos trazidos
no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os aflitos. E mais especificamente, ali em Justiça das Aflições, no item 3, aqui, letrinha pequena, mas que a gente pode ver, é capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E o iniciozinho, quando ele vai falar sobre Justiça das Aflições, vamos ver o seguinte: as compensações que Jesus promete aos filhos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam uma enganação. Bem, meus amigos, ainda dentro dessa temática, dentro dessa proposta, vamos fazer uma abordagem aqui sobre cada um de nós, sobre a nossa condução de nós mesmos enquanto espíritos que estamos vivenciando uma experiência material, pois somos espíritos vivenciando essa experiência. Sabemos que muitas dores, muitas aflições, muitas angústias nos cercam, aparecem para nós como processos de provações para o nosso desenvolvimento e o nosso progresso. Então, meus amigos, minhas amigas, nós precisamos constantemente fazer referência a esse capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, pois ele, além de nos falar sobre a justiça das aflições, porque muitas vezes nós nos questionamos por que é que temos que sofrer tanto, por que é que temos de viver tantas angústias, tantas amarguras, tantas dores. E essa pergunta é extremamente natural que façamos, importante, por um fator crucial: começar a observar quem somos, qual é a nossa essência e como vamos nos conduzir perante a esse processo de caminhada e de jornada neste mundo material. Então, meus amigos, minhas amigas, vocês vejam, quando trazemos o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo em referência a essa explanação de Joana, trazemos situações como justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Nós temos que trazer o esquecimento do passado, motivos de resignação e o fundamental, que vai ser o que vai nos guiar nesse estudo, nessa tarefa, instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Ora, se estamos falando em confiar em Deus sempre, em tudo aquilo que Ele nos propõe, em tudo aquilo que Ele nos apresenta, estamos falando aqui de um desprendimento de si mesmo integral, completo e amplo, o que é algo extremamente difícil e desafiador para cada um de nós. Porque vocês vejam, vivenciamos experiências constantes neste mundo material. Temos essas angústias. Muitas vezes estamos em nosso lar, em nossa casa, em nosso ambiente familiar, principalmente agora nesse momento de isolamento, e situações específicas vão ocorrendo e vamos nos angustiando. E vamos nos angustiando porque simplesmente não sabemos como nos conduzir perante a essas situações, a essas adversidades. Já ouvimos dentro da doutrina espírita falar da expressão reforma íntima, que é a transformação moral do ser. Quando falamos de reforma íntima, estamos falando de algo fundamental. E lá na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar aos espíritos a seguinte questão:
qual o meio prático para que possamos domar as nossas más inclinações? Ao tempo em que os espíritos vão lhe responder, dizendo o seguinte: como um sábio da antiguidade lhes disse, conhece-te a ti mesmo. Ora, os espíritos aí estavam fazendo referência claramente a Sócrates, ao grande filósofo Sócrates, que ao chegar à grande biblioteca visualiza uma frase escrita com isso mesmo, dizendo exatamente essas palavras: conhece-te a ti mesmo. E nada mais é do que o próprio ensinamento que Jesus nos traz de forma rediviva. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, de que forma? Como a si mesmo. Ora, mas estamos falando aqui de algo bem complexo e bem amplo, porque estamos tratando especificamente de uma expressão que é a reforma íntima, transformação moral do ser, renovação de si mesmo. E tudo isso que estamos falando vai nos conduzindo a esse processo de confiança em Deus, pois entendemos quem somos, o nosso papel e que tudo aquilo que acontece com cada um de nós faz parte do nosso próprio processo de progresso e evolução neste mundo material, pois aqui estamos com o objetivo de aprendermos e nos desenvolvermos cada vez mais. Ou seja, se falamos da reforma íntima, estamos dizendo que é a identificação, esse processo da reforma íntima é a identificação real do conhece-te a ti mesmo, observando que, como espíritos que somos, vivenciando essa experiência material, possuímos defeitos e virtudes, sendo os defeitos associados ao orgulho, ao egoísmo, à arrogância, à vaidade, à prepotência. Questões essas associadas muito diretamente às nossas posturas perante a diversas situações que vivenciamos no nosso dia a dia, que vão nos gerar, sim, angústias e sofrimentos, pois as imperfeições vêm em nós como algo que deveria ser utilizado para o nosso próprio progresso. Mas, Eduardo, que confuso isso. Falar que a imperfeição deveria ser usada para o nosso próprio progresso? Sim, isso mesmo. Pois sabedores das imperfeições que possuímos, enquanto espíritos aqui viventes, neste processo reencarnatório, entendendo que, de certa forma, todos nós temos um pouco de orgulho, de egoísmo, de arrogância, e que em muitos momentos colocamos essas questões, esses sentimentos, esses processos morais à tona, trazendo ele de forma exacerbada, de forma impulsiva perante as situações, estamos ali nos conduzindo de forma inadequada perante as nossas imperfeições. Vamos a uma explicação prática, uma vivência prática. Quando alguém pisa no seu pé, qual a sua primeira ação? Qual a sua primeira reação? Como você age? Qual o seu impulso? De ficar extremamente irritado, exaltado, exaltada, com raiva daquele processo, da falta de atenção do outro em ter pisado no seu pé e machucado exatamente pisando naquele dedo que você está com a unha encravada. Parece uma coisa simples, parece uma bobagem, inclusive parece uma futilidade. Ah, Eduardo, um pisão no pé? Um pisão no pé pode gerar ações e reações das mais adversas possíveis, das mais danosas possíveis para aquele que sofreu o pisão no pé, como para aquele que pisou no pé da pessoa. Pois, meus amigos e minhas amigas,
São nessas situações pequenas do dia a dia e do cotidiano que vamos observando como nos portamos, como nos conduzimos, como guiamos as nossas atitudes e as nossas escolhas. E aí, fazemos referência ao livre-arbítrio. E guardem essa expressão aqui no cantinho, aqui por cima, guardem ela para vocês, porque vamos retornar a ela, pois estamos falando da questão da reforma íntima, onde olhamos que as imperfeições vêm à tona, mas que não precisamos trazê-las ou vivenciá-las de forma constante por um motivo simples. Temos virtudes, temos coisas em nós, ações, sentimentos que são engrandecedores para qualquer espírito. Estamos falando dos sentimentos benéficos, das escolhas para as ações de desenvolvimento e de progresso de nós mesmos e, assim, de todos aqueles que estão à nossa volta e, por consequência, para toda a humanidade. Estamos falando aqui da paciência, da tolerância, da benevolência, da caridade, do amor, do respeito, do cuidado, da atenção, do carinho, do afeto. Estamos trazendo as virtudes que são coisas que possuímos dentro de nós e muitas vezes fazemos questão de deixar adormecida quando alguém que pisa em nosso pé com a unha encravada, vamos para aquela pessoa com uma reação mais agressiva e viramos e dizemos: tenha mais atenção, você não está me vendo aqui? Não sabe que meu pé está machucado? E se não souber? E se tiver sido um acidente? Apenas uma situação de descuido? Ou porque a pessoa estava muito acelerada e não se deu conta de que estava pisando no seu pé porque não viu? Ou a rua estava muito movimentada e a pessoa pisa no seu pé? Certamente, ninguém fará isso com a intenção de magoar. Ninguém tomará essa atitude com a ação de magoar. Mas ainda assim, que a pessoa o faça, não cabe a você levar essa raiva, essa angústia, essa amargura. Por quê? Porque isso fará não bem nem a você e nem ao outro. Mas Eduardo, o outro me feriu, o outro me magoou. E muitas vezes isso tudo está associado a consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. E é por isso que estamos falando e citando o livre-arbítrio. A reforma íntima nos convida a refletirmos sobre, identificando as nossas imperfeições, identificando as nossas virtudes, elevar as nossas virtudes para que assim as nossas imperfeições sejam minimizadas. Isso, meus amigos, minhas amigas, é o fator principal e que tem por objetivo explicar a reforma íntima, a elevação das virtudes e a redução das imperfeições. Em que momentos? E aí eu sempre gosto de trazer esse exemplo, porque me ajuda, inclusive, a fazer uma pequena pausa e beber água, para dizer a vocês o seguinte: muitas vezes viramos para Deus em uma situação de adversidade, o que já é importante, e observamos dizendo: Senhor, dai-me paciência, esperando cada um de nós que a paciência virá com o copo que estamos segurando e Deus colocará aqui a paciência necessária e que, colocando aqui a paciência, a beberemos e diremos a nós mesmos e a todas as atitudes: pronto, agora estou completamente paciente
e posso resolver as situações. Quando, na verdade, todas as dificuldades que nos são colocadas, primeiro, são oportunidades constantes de exercitarmos as virtudes. No nosso exemplo, a paciência. Então, quando um filho deixa a toalha molhada em cima da cama, é ali aquele momento em que estamos recebendo a oportunidade de colocar em prática a paciência. Ou seja, vamos até ensinar o correto, mas sem a necessidade de agredir, de ofender, de magoar, mas buscando sempre orientar e esclarecer aquele que cometeu a falha, que errou em determinada situação que não deveria ter sido tão correta e tão adequada. Vamos a um outro exemplo. A mulher, quando foi pega em adultério, estava na praça, virando-se, o povo daquela cidade, aquela sociedade tinha a regra de que quem fosse pego em adultério, a mulher pega em adultério, deveria ser punida com o apedrejamento. Ao tempo em que Jesus chega àquele espaço e as pessoas viram em meio àquela praça e viram para o Mestre Jesus e dizem: ela foi pega em adultério, ela está transgredindo as leis e a punição é o apedrejamento. Aí Jesus pega uma pedra, faz uma marca no chão, vira para todos aqueles que estavam ali se achando os detentores da verdade e do conhecimento, vira para todos eles e lhes diz: aquele que estivesse em pecado, que lhe atire, ou seja, que atire naquela mulher pedras. Ao tempo em que um por um foram largando a pedra e saíram. Mas o mestre volta-se a esta mulher e diz a ela: minha irmã, por que estás aí no chão, largada de cabeça baixa? Os seus acusadores aqui não estão. Eles não te acusam e eu também não faço. Porém, vá e não peques mais. É a forma redentora de mostrar as possibilidades e as oportunidades para que todos nós possamos, como Emmanuel nos diz, ninguém pode voltar atrás e mudar o passado, mas todos nós podemos sim recomeçar e criar um novo fim. Então, meus amigos, minhas amigas, temos constantemente as oportunidades de colocar as nossas virtudes em prática, em detrimento às nossas imperfeições. Elas podem ser diminuídas. Deus não nos dará um copo cheio de paciência, mas sim a oportunidade de colocarmos a paciência em prática. O que não é tão simples, o que não é tão fácil, e não é isso que estamos dizendo aqui. Mas para que vocês não achem que nós estamos tentando trazer apenas questões teóricas e muitas vezes no imaginário, trazemos esses exemplos práticos, vivenciados, para que possamos entender tudo isso e todas as questões. É muito complicado quando nós precisamos dizer coisas que muitas vezes, no conceito teórico, é simples de ser explicado, mas precisamos trazer isso de forma vivenciada. É importante observarmos todas as nossas escolhas. E vamos voltar ao livre-arbítrio que a gente colocou aqui no nosso imaginário, trazendo a reflexão de que essa expressão nada mais é do que a oportunidade que Deus nos ofereceu enquanto espíritos, criaturas divinas, de tomarmos a decisão sobre aquilo que vivenciamos. A escolha e a decisão é sempre nossa. E aí vamos novamente referenciar Emmanuel no livro Emmanuel, que leva o seu próprio nome, no capítulo 5,
ele vai explicar sobre o livre-arbítrio, ao tempo em que ele vira e fala que, em uma explicação livre, que todo aquele que possui o livre-arbítrio, ou seja, todos nós, e que podemos ter a oportunidade de escolher, precisamos ter claro algo que é fundamental. O livre-arbítrio gerará consequências. E tudo aquilo que acontecer em nossa própria existência é a consequência dessa utilização do livre-arbítrio. Se vivenciamos experiências mais dolorosas, é porque em nossas escolhas, elas nos conduziram a esse processo. Se nós estamos vivenciando experiências que consideramos mais tranquilas, é porque as nossas escolhas, através do livre-arbítrio, nos levaram a esse movimento, a esse processo. Então, meus amigos, minhas amigas, vejam vocês, se tudo aquilo que ocorre conosco é consequência do nosso livre-arbítrio, e Emmanuel complementa neste capítulo 5, ele complementa dizendo que, sabendo disso, nenhum de nós pode jogar a responsabilidade daquilo que acontece conosco no outro e nem em Deus, pois tudo é fruto das nossas escolhas, tudo é fruto da consequência da boa ou má utilização do nosso livre-arbítrio. A responsabilidade passa a ser nossa. E aí muitos de vocês vão novamente lembrar do capítulo 5, quando falamos que na instrução dos espíritos, o bem e o mal sofrer, vai nos explicar que o sofrimento é inerente para aqueles que aqui vivem. Porém, a forma como vamos vivenciar o sofrimento é que nos faz conduzir-nos a nós mesmos, a condução própria. Conduzir a nós mesmos, entendendo o bem e o mal sofrer, é o que vai nos levar ao nosso maior processo de aprendizado, de progresso e de desenvolvimento enquanto espíritos. Aprendemos ainda que a felicidade plena não é deste mundo, porém, cabe a cada um de nós buscar incessantemente esse momento de felicidade e de alegria, botando ele como algo recorrente em nossa existência, em nossa caminhada. Precisamos nos lembrar sempre que tudo isso está diretamente associado à nossa essência. E por isso, o tema do nosso estudo aqui é confia sempre em Deus. A nossa essência é divina. Na pergunta primeira de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se é a causa primeira de todas as coisas e é o nosso próprio Criador, nos criou a sua imagem e semelhança, e sabemos que a nossa essência é divina, porque o próprio Jesus nos diz: vós sois deuses. Se tiverdes a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, dirá a montanha: saia daqui, vá para ali, ela irá. Então, se temos esse poder, essa força dentro de nós, pela nossa essência, pelo nosso princípio divino, só temos a crescer e a evoluir. A nossa tendência natural é de progresso, é de evolução, é de superação das adversidades, é de confiança em Deus, pois nós também somos deuses, criados à imagem e semelhança do Pai. Somos faíscas divinas, somos centelhas de luz. Então, meus amigos, minhas amigas, não podemos nos esquecer nunca deste princípio. Sabedores deste princípio, vamos nos lembrando que muitas vezes
Aquilo que ocorre de dificuldade é algo necessário, porque a dificuldade, muitas vezes, nos impulsiona a enxergar além, a botar a nossa mente para funcionar de forma a resolver situações. Nós temos este impulso, esta necessidade, este sentimento quase que instintivo de nos tornarmos pessoas melhores, de buscar a nossa essência e esse nosso contato com Deus. A confiança em Deus, ela é fundamental, como Joana nos traz aqui nesta leitura do capítulo 6 do livro Lições para a Felicidade. Em um dos trechos, ela vai nos referenciar que o cristão decidido e o espírita em particular, melhor do que os outros indivíduos, sabem como transcorrem as determinações da vida. Nós sabemos, nós entendemos o nosso princípio, sabemos que somos espíritos, que ao sair do corpo físico estaremos de volta à verdadeira existência, ao mundo espiritual, que é o local de onde viemos e para onde retornaremos. Sabemos de tudo isso e sabemos, acima de tudo, que todas as nossas escolhas gerarão consequências, ou seja, fazemos referência aos ensinamentos do Mestre, como a própria Joana nos cita, de acordo com a sementeira, dá-se a colheita, ou seja, o plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. Mas precisamos lembrar sempre que ao plantar arroz, colheremos arroz, que ao plantarmos feijão, colheremos feijão, ao plantarmos melancia, virá a melancia. Não tem como plantarmos tomates e aguardar que cresçam alfaces para colhermos. Aquilo que plantaremos é o que iremos colher. Cabendo a cada um de nós, sabedores da nossa própria essência, sabendo de quem somos e de que as oportunidades são diversas, como as reencarnações, não nos esqueçamos nunca. Deus está conosco hoje, agora e sempre. Ontem, hoje e sempre. Sempre, em todos os momentos. A confiança em Deus precisa ser constante, pois nós somos partícula dele. Então, sabedores daquilo que somos em essência, sabedores de quem somos em essência, meus amigos e minhas amigas, não tem como não nos ligarmos a isto e estarmos conscientes da confiança em Deus. Deus, nosso Pai Criador, causa primeira de todas as coisas, aquele que nos auxilia todos os dias em nossa jornada evolutiva, não somente nos momentos de dificuldade, de angústia, de sofrimento. Por isso, precisamos ter claro em nossa mente que tudo aquilo que acontece com cada um de nós tem sim a permissão do Pai, quando Ele nos concede o livre-arbítrio, mas tem também a permissão e a intervenção do Pai em favor de nós, quando Ele nos dá a oportunidade de termos guias espirituais, mentores, espíritos amigos que olham por nós, quando Ele nos proporciona mandar ao planeta Terra o Mestre Jesus para nos trazer as elucidações, os ensinamentos que nos engrandecerão ainda mais. O Pai Celestial, muito mais sábio e generoso, brinda todos os tesouros inimagináveis aos seus filhos, facultando-lhes a conquista mediante o empenho a que se entreguem. Ou seja, aquilo que plantamos é aquilo que colheremos. É assim para a nossa existência. Se plantamos amor, colheremos amor. Mas se plantamos discórdia,
o que mais colheremos, senão a consequência da própria discórdia? Hoje, agora, sempre, no passado e em todas as nossas etapas, confiemos em Deus. Deus está conosco hoje, agora, sempre. Confie em Deus, como diz Joana, em todas as situações da tua existência. Se, entregando-te a Ele, em cuja misericórdia aures forças e coragem, ainda enfrentas desaires, imagina-te o que ocorrerá sem que mantenhas forte esse elan poderoso e te descobrirás mais vulnerável e fragilizado para os sucessivos embates do caminho de crescimento anterior. Se não nos vinculamos a Deus enquanto essência divina, enquanto Criador de todos nós, enquanto partículas que somos dessa grande divindade, como vamos superar tudo que vivenciamos? Como vamos agradecer as oportunidades de alegria e felicidade que temos? Tudo isso, meus amigos e minhas amigas, é fruto das nossas escolhas, fruto das nossas decisões. Tenhamos claro que somos espíritos vivenciando uma experiência na matéria, mas acima de tudo, que somos criaturas divinas, seres em essência divina. Como Joana nos faz a referência, principalmente nós, espíritas, que passamos a conhecer a tudo o que existe, que passamos a tirar o véu que venda os olhos ou que faz com que não vejamos algo além, o nosso próprio crescimento e a nossa própria essência. Tiramos este véu e seremos reconhecidos espíritas, como no capítulo 17, Sede Perfeitos, finalzinho do item 4, em que a espiritualidade vai nos esclarecer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações e más tendências. A espiritualidade amiga está conosco e isso faz parte do amor de Deus por nós, pois somos seus filhos, fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança. Aproveitemos essa oportunidade para refletir sobre as nossas escolhas e se percebermos que as dificuldades vêm e que ainda assim as imperfeições nos tomam, respiremos fundo e busquemos em nós aquilo que existe de maravilhoso e de divino, para que possamos assim trazer à tona essa verdadeira essência daquilo que somos. Somos deuses, somos maravilhosos e por assim sermos, não tem nada que nos limite a deixarmos de ser bom. Podemos o tempo inteiro sermos bons espíritos na condução da nossa evolução, do nosso progresso e assim como o Mestre Jesus, serviremos como exemplo para todos e que façamos de nós, das nossas escolhas, instrumentos diários de amor, de paz e de crescimento. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns aos 15 anos do COEC. E não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações para que vocês vejam todos os outros vídeos que forem postados aqui no canal. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe
E como eu sempre digo no canal do YouTube que criei, o Espiritismo em mais de 5 minutos, benevolência, paciência e tolerância. Que Jesus nos abençoe. Fiquem todos em paz, se cuidem, muita paz e um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal!